Você já parou para pensar o que realmente aconteceria se um ser humano fosse lançado ao espaço sem traje espacial? Não em um filme, não em um desenho animado, mas na vida real? A ideia parece absurda, mas a ciência já estudou isso a fundo. Hoje, nós vamos acompanhar, segundo por segundo, o que aconteceria com o corpo humano em apenas 1 minuto de exposição direta ao vácuo do espaço. 1 minuto que pode parecer pouco aqui na Terra, mas que, lá fora, significa a diferença entre a vida e a morte. Prepare-se, o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o universo, e a sua própria fragilidade. No exato instante em que o corpo fosse exposto ao vácuo, a primeira sensação seria quase inimaginável: o ar dentro dos pulmões começaria a se expandir violentamente. Aqui na Terra, estamos acostumados com a pressão atmosférica empurrando o ar para dentro e para fora dos nossos pulmões de forma equilibrada. No espaço, sem essa pressão, o oxigênio não teria para onde ir a não ser escapar. E se você tentasse segurar a respiração, o resultado seria trágico. Os alvéolos, pequenas bolsas de ar nos pulmões, poderiam se romper, liberando bolhas de ar diretamente no sangue. Esse fenômeno é chamado de embolia gasosa, e seria fatal em questão de segundos. Nos primeiros 5 segundos, enquanto ainda há oxigênio circulando, seu corpo tenta resistir. O coração acelera, o sangue ainda leva oxigênio ao cérebro, mas rapidamente esse estoque se esgota. Em menos de 15 segundos, a inconsciência é inevitável. É como se alguém tivesse desligado o interruptor do cérebro. Não há tempo para gritar, nem para reagir. Você simplesmente apaga. Mas o corpo continua ali, sozinho, lutando contra um inimigo invisível. Sem pressão atmosférica, os fluidos da superfície começam a ferver. Não é o calor que provoca isso, mas sim a ausência de pressão. A saliva, as lágrimas, até mesmo a umidade da língua começam a se transformar em pequenas bolhas. A pele, incapaz de conter esse desequilíbrio, incha gradualmente. Você não viraria um balão estourado como no cinema, mas se tornaria irreconhecível em poucos segundos, como se estivesse sendo inflado de dentro para fora. E aqui surge um detalhe que surpreende a maioria das pessoas: você não congelaria imediatamente. Ao contrário do que muitos imaginam, o espaço não é um freezer instantâneo. O vácuo não conduz calor rapidamente. Em vez disso, seu corpo começaria a perder temperatura lentamente, por radiação. O frio letal viria, sim, mas demoraria minutos ou até horas. Em 1 minuto, a temperatura ainda não seria o maior problema. O verdadeiro problema seria o vácuo em si. A pressão zero faz com que o sangue perca oxigênio em instantes. O coração, sem combustível, tenta desesperadamente manter a circulação, mas logo começa a falhar. Os batimentos ficam irregulares, surgem arritmias, e a possibilidade de morte cardíaca aumenta a cada segundo. Agora, imagine os olhos. Sem pressão, eles inchariam, e a visão seria perdida quase que imediatamente antes da inconsciência. A retina, parte sensível do olho, poderia sofrer danos irreversíveis. A língua aumentaria de volume, e o rosto ficaria deformado. É um cenário horrível, mas incrivelmente real. Passados 30 segundos, o corpo já está em estado crítico. O sangue circulante perdeu oxigênio e se tornou escuro, quase negro. O cérebro, sem atividade elétrica suficiente, começa a sofrer danos permanentes. Tecidos mais sensíveis, como o das extremidades, começam a necrosar. O corpo inteiro entra em colapso. Mas a natureza é irônica. Ao contrário do que se imagina, ainda não haveria morte instantânea. Se, nesse exato momento, alguém fosse resgatado e colocado de volta em uma câmara pressurizada, ainda existiria uma chance, pequena,
mas real, de sobrevivência. Casos de simulações feitas pela NASA mostraram que até 1 minuto no vácuo pode ser reversível, desde que a pessoa seja resgatada rapidamente. Mas se esse resgate não acontecer? Se realmente chegarmos ao limite de 60 segundos, o destino é selado. O cérebro, sem oxigênio, sofre danos irreparáveis. O coração pode parar. E mesmo que o corpo seja recuperado, as chances de reanimar alguém após esse tempo são praticamente nulas. Agora, vamos além da biologia e pensar no que significa estar exposto ao espaço. Você estaria flutuando em um ambiente onde não existe cima, não existe baixo, não existe ar para respirar. Um lugar silencioso, frio e indiferente. O espaço não é um vilão que deseja destruir você, ele simplesmente existe. Mas é justamente essa indiferença que o torna tão implacável. E há ainda um inimigo que quase ninguém lembra, a radiação cósmica. No espaço, sem a proteção da atmosfera e do campo magnético terrestre, seu corpo seria bombardeado por partículas letais vindas do Sol e do universo. Em 1 minuto, isso não mataria imediatamente, mas os danos ao DNA seriam catastróficos. Se, por algum milagre, você fosse resgatado, teria grandes chances de desenvolver mutações ou câncer futuramente. Pense agora em uma comparação simples. Aqui na Terra, respirar é algo automático, tão natural que nunca pensamos nisso. Mas no espaço, esse mesmo ato se torna impossível. Não há ar, não há pressão, não há nada que permita a vida. Nós dependemos do nosso planeta mais do que conseguimos imaginar. Esse exercício mental de imaginar um corpo humano exposto ao espaço não serve apenas para nos assustar. Ele também nos faz refletir sobre como a vida na Terra é preciosa e rara. Cada árvore, cada gota de água, cada molécula de oxigênio é parte de um equilíbrio delicado que nos mantém vivos. Lá fora, somos frágeis, vulneráveis, quase insignificantes diante da vastidão. Mas é justamente essa fragilidade que nos impulsiona a criar tecnologia, a desenvolver trajes espaciais que são, na prática, cápsulas de sobrevivência. Esses trajes fornecem pressão, oxigênio, controle térmico e até proteção contra radiação. É por causa deles que o ser humano já caminhou na Lua, flutua na Estação Espacial Internacional e sonha em chegar a Marte. Agora, imagine o futuro: colônias espaciais, estações orbitais gigantescas, missões a planetas distantes. A ideia de viver fora da Terra é fascinante, mas nunca podemos esquecer: sem tecnologia, sem proteção, não sobrevivemos nem 1 minuto. Essa é a realidade crua. E talvez seja justamente essa realidade que nos torna ainda mais determinados a explorar. Porque, no fim das contas, o espaço é um lembrete de que somos frágeis, mas também incrivelmente engenhosos. Então, da próxima vez que olhar para o céu noturno e ver aquelas estrelas distantes, lembre-se: o espaço é lindo, mas também letal. Em 1 minuto lá fora, toda a sua existência poderia acabar. Mas também é nesse mesmo espaço que estão as respostas para o futuro da humanidade. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade pelo desconhecido. E eu quero te convidar a continuar explorando comigo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Porque quanto mais gente se junta nessa jornada, mais perto ficamos de entender não apenas o universo, mas também o nosso lugar dentro dele.